Oi, gente. Só esperar a doutora Mônica entrar pra gente começar. O som tá bom? Tá dando pra ouvir bem? O som tá dando pra ouvir? Tinha. Então tá bom. Espera. Então tá bom. Ela já deve estar entrando. Entrou. Oi, Mariana, Carol, Claudinha. Saudade de vocês. Oi, doutora. Tudo bem? Eu tô bem, a senhora. Ai, gente, essa senhora, nossa senhora. Ai! Mas eu tô acostumada, acredite. Eu vou te contar uma história. Quando eu era criança, eu chamei o meu padrinho de você. Aí ele me deu uma que falou assim: pessoas mais velhas do que você, sempre senhor e senhora. E aí eu peguei isso pra minha vida. Eu chamo normal. Ó, e doutora, eu tenho uma amiga que fala, uma colega, né, que falava assim, que doutora sempre acaba chamando senhora. Assim, o doutor eu chamo senhora. Então fala Mônica, que aí não chama senhora. Então tá bom, Mônica. O povo adora um senhora. É. Não, e eu sei exatamente o que você está querendo falar, porque às vezes eu vou atender, aí os pacientes falam, não, porque a senhora. Eu falo, gente, não, senhora não. Me ajuda. Ai, a gente acaba acostumando, é tanto senhora há tanto Acostuma. tempo. É. Mônica, eu tô muito feliz de estar fazendo essa live com você. É uma honra ouvir Ai, falar assim enormemente maravilhosa da doutora Mônica, o quanto que ela conversa bem sobre esse tema, o quanto que ela é tranquila. E eu tô muito feliz mesmo. Muito obrigada, viu? imagina as ordens. Assim, eu brinco com as minhas pacientes, né? Que falar é minha especialidade. Ginecologia e obstetrícia é a segunda. É a segunda. Porque eu gosto de falar mesmo, né? E falar desse assunto sempre é muito interessante, né? É Sim, sempre legal, tem que ser mais descontraído, né? Nem sempre é. sim. Mas eu acho que assim, é uma dificuldade de muitas pessoas, né? E que às vezes não fala muito, né? E justamente por não falar é que os problemas não se resolvem, Sim. É né? justamente por isso que a sexualidade ainda é um tabu, né? Por muitos anos ela foi calada. E eu concordo plenamente. Aquilo que não é falado, ele se torna uma proporção muito maior, né? Uhum, Ele vem permanecendo, permanecendo, até que alguém pegue e fale assim: parou, agora a gente precisa de falar sobre isso. Nós precisamos de uhum, ver a sexualidade como algo normal, né? Que faz parte aí normal. da nossa vida. Uhum. Mas principalmente, né, no mundo feminino, né, isso é muito pouco explorado, porque por mais que tenha resolvido muitas coisas, ter modernizado muitas coisas, o que a gente vê que nessa parte, né, do sexo, da relação sexual, as mulheres mesmo não são muito modernas, né? É muito Uhum. difícil quando a gente vê que o machismo é mais da mulher do que do homem. Não que o Sim, homem não seja, né, machista, assim. Mas, assim, às vezes a gente tem essa dificuldade porque a mulher é muito carregada de machismo, de si, de não, que, né, que não pode, que é feio. E de aí, às vezes, crenças, né? e Muitas vai crenças.
Muitas, muitas. E o que que acontece? Às vezes, o ginecologista é para isso também, né? Só que Uhum. muitos colegas não dão essa abertura, né? Não perguntam. E aí, porque tem dificuldade de falar, acha que vai ficar numa saia justa, né? E realmente porque é um assunto longo, né? Quando você faz uma pergunta, né? Quando você pergunta para essa mulher como é que tá a sua vida sexual, você sabe que não vai ser em 5 minutinhos que você vai resolver, né? Uhum. Às vezes as pessoas se furtam, né? Tentam pular isso, né? Para justamente falar, "Ah, não, depois vai me dar muito problema e eu vou complicar muito a minha vida aqui na consulta." Mas precisa ser dito. E aí eu tenho uma colega, né, lá da clínica, que é psiquiatra, e ela fala muito assim, que às vezes chega as pacientes lá para ela, que o ginecologista mandou. Falou assim, ah, tá com um Ah, problema de libido e tudo. Aí o ginecologista me mandou aqui. Eu falei, uhum. o ginecologista não pode falar da sexualidade? Quem que vai falar? É Quem vai lógico que falar? tem algumas coisas que são psicológicas, muito, né, para a mulher, muito complexo, né? Mas também não é o primeiro profissional a lidar com isso. O psiquiatra, né, devia ter passado por uma orientação, uma conversa e talvez um auxílio. E eu acho que mesmo psiquiatra, só se a paciente estiver usando alguma medicação, né, para depressão, que tem uma influência muito grande na libido, a gente pode conversar para ele adequar. Uhum. Mas é psicólogo e ginecologista, não adianta, Ginecologista. né? É conversar, tem que falar. Incomodado ou não, tem que falar. Sim, e é tão engraçado quando eu entrei nesse mundo aí da sexualidade, a gente, igual a senhora falou, não é raso o assunto é muito mais profundo. A gente vai vendo que desde lá da pré-história existe toda Uhum, uma evolução que vem trazendo essas crenças, essas limitações para as mulheres e que a gente carrega essa culpa muito grande. Por que que às vezes a uhum, mulher ela fica travada? Por culpa. A mãe, ela ouviu a vida inteira a mãe falar não toca, tira a mão daí. O sexo, eu vejo assim que ele foi muito taxado como reprodutivo, muitos anos. Se você der, você vai engravidar, uhum, ou como algo punitivo. Isso é feio, isso é sujo. Então, como que a gente vai se permitindo a explorar essa sexualidade de uma forma saudável e de uma forma natural, né? uhum, Então, eu acho muito interessante, eu vejo assim que a gente nunca pode olhar só para um pontinho, incluindo a sexualidade, exatamente como a senhora disse. É olhar uhum. o total e trabalhar muito mais essa permissão, trazer essa permissão para as pessoas, eu acho isso muito importante hoje em dia, né? Lidar como algo ok. Uhum. Na outra live, né, da semana passada, que eu conversei com uma amiga, aí perguntaram, né, tem uma solução, tem um remédio para libido, né? O libido da mulher é muito complexo, né? É muito difícil. Eu falo que ela sempre nos procura com a intenção assim, que eu vou lá na ginecologista, ela vai me dar uma receitinha, eu vou passar ali na farmácia e vou resolver esse assunto, pronto, vou voltar para casa. Como não é fácil para a gente resolver, também não é fácil para ela. Não é tão Uhum. simples, não vai ser uma medicação que vai resolver. É muito falta de autoconhecimento. É igual você falou, né, desde sempre o menino tem muito mais habilidade com o órgão sexual dele. Porque pode, é bonitinho, é engraçado, né? Os Todo pais mundo mostra. incentivam, né? Os pais incentivam. E Agora, a assim, menina, né? Não. né? É muito comum, por exemplo, tem foto de neném mesmo, né? E aí, se é um menino, tá com a roupinha sem fralda. Ó, tira foto sem fralda. Se for uma menina, aí já não tira Não muito. pode. Aí já não pode, né? Não é a exposição, não é nada disso, não é essa a intenção. Mas como desde nenenzinho, para eles é muito prático, é muito resolutivo, é muito evidente, e para a gente não. A menina Uhum. não pode mexer,
a menina vai deixar de ser virgem, vai estragar o ímen, não vai nada, Nem, gente. aí nenhum outro homem vai querer, porque ela não se Uhum. guardou, porque ela não se protegeu, aí ela fica totalmente perdida, né? E é muito engraçado a gente ver isso, né? Pô, A, pode falar. a sexualidade é muito complexa, porque são traumas, falta de autoconhecimento. Quando a gente mostra a figurinha, né, da vulva, da vagina, muito poucas mulheres sabem me dar o nome de cada coisinha, Sim. sabe? Muito poucas. Então, assim, muitas, muito mais frequente, acha que o clitóris é onde sai o xixi, né? Aham. Então, que sai a urina não tem nada a ver, mas ela nunca mexeu. Ela não sabe, Nunca viu, né? nunca Ela viu. nunca viu, nunca viu. Quando eu atendo muito adolescente, né, principalmente, porque eu falo bem para elas assim, a gente vai para as mães não acharem, né, que a gente está incentivando coisas difíceis, mas eu falo assim, Obscenas. olha, é, quando a mamãe dá banho, quando sua mãe dá banho, quando você é criança, mãe dá banho e fiscaliza, né? Mãe vê se não tem carocinho, se não tem manchinha, se não tem pinta. Quando você cresce, a mãe não dá banho mais. Então você Uhum. precisa colocar o espelho. Você precisa olhar. Porque aí a mãe não se sente, não sente que eu estou incentivando ela a nada, estou protegendo ela, que acaba sendo mesmo a proteção, que realmente você tem que olhar se tem alguma mancha, se tem uma pinta, Uhum. porque é uma área de pouco acessibilidade visual, né? Sim, Da, muito, da mulher. Muito muito. difícil, né? Hoje em dia, já tem um ano mais ou menos, um pouco menos, que eu adquiri um aparelhinho, né, durante o exame ginecológico, é um colposcópio, né, simples, mas mesmo na consulta de rotina, para mostrar para ela, mostrar do lado de fora, aí atrás assim fica a Ah. televisão, né? Então ela fica deitada de frente para a televisão. Então eu vou fazendo e ela vai olhando. E a maioria fala: "Nossa, mas não, mas eu nunca nem olhei assim. Nossa, mas eu nunca vi assim". Falei: "Então, é para você conhecer, porque já que você não viu, né, tem que ter uma oportunidade". Que legal, que Né? bacana isso. Porque isso é importante, é o autoconhecimento, é o medo, é feio, é ruim, vai deixar de ser virgem, né? O Uhum. que vão pensar? E aí, como ela não sabe usar o aparelhinho dela, ela não sabe onde que é que ela se diverte, quando ela vai com a relação com alguém, ela também não sabe explicar. Ela não E, sabe o que é- ela gosta. e aí acaba achando natural a mulher ela não ter o prazer, porque ela não sabe. Eu acho muito importante a mulher conduzir o ato sexual em si, né? Porque ela que vai saber o que ela gosta, como ela gosta, aonde que sente prazer. E muitos casais passam anos, vidas, sem conversar sobre o sexo. Sem, Uhum, sem, sem, sem diálogo mesmo, sem o que gosta, o que não gosta, o que quer fazer, o que não quer fazer, porque é como se ele fosse ficar encabulado comigo. uhum. Como que eu vou propor um brinquedinho? Porque aí vai me achar depravada, tudo isso. E é muito isso, né, doutora? Uhum. Tem E muito é isso da isso, mulher. por exemplo, a fantasia, né? Fantasia sexual. Hum. Os homens são mais permitidos, né? Já são mais permitidos a eles falar, citar, falar que tem alguma fantasia. E a mulher, às vezes, até tem, mas não fala, né? Às Por, vezes até tinha, porque senão vai achar que ela é muito experiente. e Aí ela vai estar fica o outro. traindo. Onde já Uhum, se viu eu pensar que eu tô numa relação sexual com um homem gostoso? Porque senão ele vai achar que eu tô traindo. Uma uhum, vez, no meu consultório, eu estava atendendo uma paciente e ela chegou assim aos prantos. Eu já estava acompanhando ela um tempo, ela chegou aos prantos nessa sessão, falando que ela tinha visto um filme pornô lésbico e ela se uhum, sentiu atraída por aquilo e ela se masturbou vendo aquele filme pornô lésbico. E aquilo uhum, para ela foi o fim, porque ela aí trouxe culpa, aí trouxe dúvida da orientação sexual dela. Ela ficou, gente, mas Miriane, eu senti prazer com duas mulheres. Será uhum, que eu não sou lésbica?
E aí ela ainda contou pro namorado, aí veio uma punição muito grande do namorado, né? Desse machismo, desse olhar que não pode se masturbar, ainda se masturbar vendo duas mulheres. Então, são Uhum. preconceitos e estigmas muito fortes que a gente passa, né? E culpa. E Eu acho que tudo volta, assim, o sexo é muito culpa. Tem muita culpa em volta de tudo. na semana passada eu coloquei um post, né, sobre falando de orgasmo, né? Mas é um número muito grande de mulheres que não alcançam o orgasmo. E aí, às vezes, algumas perguntinhas, né, que você tinha falado que algumas meninas aí fizeram, É, eu costumo falar assim: quando ela chega para você e pergunta como é que é o orgasmo, é porque ela nunca teve. nunca teve. Porque não é uma coisa que dá dúvida, né? É igual quando, no outro extremo, mas assim, quando as mulheres, as gestantes, né, falam assim, mas aí como é que eu vou saber que é contração? Eu falei, não dá dúvida. A dor da contração é diferente. É a mesma coisa, né? Assim, Sim. quando ela te pergunta como é porque ela não alcançou. Então, às vezes, elas confundem muito, por exemplo, mas eu tô lubrificada e fico muito lubrificada. Isso é excitação, né? Você tá animada, você tá estimulada adequadamente, mas, né? O o ápice, né? O todo, né? Enfim, o orgasmo são outras sensações, né? Você Uhum. vai perceber, você vai saber que teve, né? Uhum. Então, e outras que acabam justamente por não conversar com um parceiro, Parceiro. acaba só tendo orgasmo é, masturbando-se, né? Então, Masturbação. com autoestímulo, do que com a pessoa. Por Uhum. quê? Porque a novela, o Filme filme, pornô, né? a pornografia, né? E aí o que que acontece? O que que eles vendem muito? Eles vendem que é a penetração que leva ao orgasmo. O Só que sexo apenas, britadeira, né? É só o né? sexo Então, britadeira que tá ali e e pronto. muitas não são. Há mais assim, né? Por volta de 80% das mulheres, o orgasmo é clitoriano, é por estímulo do clitóris, e a penetração, é lógico, enfim, faz parte, mas não é o essencial, Uhum. né? E como Uhum. ela nunca se descobriu, nunca se explorou, ela sabe muito pouco disso. E aí ela não sabe falar para o homem. Sim. Aí, se ela for falar para ele vai achar que ele é muito ruim, ou que Uhum. ela está comparando ele com alguém. Sim. E aí é muito complicado. Que eu falo para elas que não tem jeito, sem conversar, elas não conseguem resolver. Sem conversar com o parceiro, não só com a gente, mas com o Sim. parceiro. E a outra coisa muito importante é que assim, a gente tem que desencanar que o orgasmo ele tem que vir só com a penetração. O orgasmo é pouco, é raríssimo ele vir só com uma penetração. É o Uhum, toque. E não é função do seu parceiro achar o seu clítoris. É você que tem que achar para você contar para ele, né? uhum. Tem muito essa piadinha, é porque o homem não sabe chegar no clítoris. Gente, mas não é ele. Se nem você sabe, como que ele vai saber? E é É muito muitas vezes não difícil, sabe, é. Não né? é ele, é a gente, né? E é Com muito certeza. legal. E outra coisa, o ritual da masturbação para a mulher, ele é muito mais estimulante, né? Eu acho que a gente tem que começar uma preparação muito antes do que simplesmente já ir direto lá para o genital. É uma Uhum. estimulação do momento, do toque, de tudo isso que eu acho que vai trazendo também uma permissão para que a gente chegue no genital. Né? Uhum. Porque se eu ouvir a vida inteira que é sujo, que é feio, que não pode, a primeira coisa que vai estar na minha mente assim que eu me tocar é de punições. Uhum. Então vai trazendo ainda mais todas essas crenças, né? E crenças muito fortes a respeito dessa sexualidade. Com certeza. E é se descobrindo, é conversando que a gente vai chegar num denominador, né? Numa Sim. solução, digamos assim, É. né? Para ver essa autodescoberta delas, né? Uhum. Sem medo, né? Não vai acontecer nada, né? A menininha às vezes aparece, porque às vezes hoje
Hoje não, né? É porque as meninas às vezes vão tomar banho e começam a estimular, as mães ficam muito assustadas, né? Muito. Não precisa ser, é lógico que não precisa da menininha ficar fazendo isso em qualquer lugar, junto, né? Assim, mas você não Sim, precisa ser tão boom, né? Dá uma de leves ali, disfarça com ela, mas não tão agressiva assim, né? sim. Sem agressividade. De desvio de atenção dela para uma outra E coisa. conversar que se ela quiser fazer aquilo, tudo bem ela fazer, desde que seja em um lugar reservado, em que não tenha muitas pessoas à volta, né? Eu acho que é muito mais Uhum, orientação, porque a criança, ela não tá ali com a questão sexual, ela tá ali só pelo prazer, né? Ela uhum, tocou, viu que foi gostoso, por que não repetir? Uma vez, uhum. eu acho muito legal assim, o consultório ele traz muita bagagem para a gente a respeito disso. Uma mãe chegou para mim que ela levou a criança de 5 anos porque a filha tinha pegado a fraldinha e tinha esfregado na pepequinha dela. E ela ficou apavorada, porque aí a criança chegou para ela e falou: Mamãe, olha aqui a minha fraldinha. Olha o tanto que ela é gostosa. E aí a mãe ficou abismada, porque a filha já estava olhando para o lado sexual de tudo isso. Então é muito diferente o desejo sexual dos adultos e o prazer que a criança sente ao se tocar, né? É Uhum. algo de descoberta e que tá tudo certo, né? Vamos lá. Tudo certo. Não pode ficar, né? Mas enfim, é só mesmo organizados, né? Organizados. Mas como a gente cresceu sem falar, sem alguém explicar, a gente também não sabe, Nossa. né? A gente não sabe falar, a gente não sabe explicar, e tudo aquilo que você não sabe, você tem medo. Se você Uhum. tem medo, você foge, né? É igual às vezes mesmo, assim, uma crítica, né? Às vezes no ginecologista, às vezes ele foge do assunto, porque ele tem medo, né? Ele não tem esse traquejo de falar sobre, né? Uhum. Então, ele prefere não tocar no assunto. É Mas mais fácil, né? é. E uma coisa que também fala-se muito, né, Neiriane, assim, que as mulheres vão se acostumando, que, mas é assim mesmo, dói, é doloroso. Se tá doendo, se tá incomodando, Não a tá gente certo. tem que ver o que está acontecendo. Tem vários motivos, tem infecção vaginal, tem algumas raríssimas mulheres, mas existe, pode ter alguma malformação na vagina mesmo, Uhum. no septo, Uhum. Legal. e ter alguma alteração. Mas tem que ir ver. Não O se sexo confunda, não dói, né? Eu acho que a gente tem né? que aprender isso. O sexo não é para doer. Se tá Uhum. doendo, alguma coisa tá errada e tem que Alguma coisa observar. assim. Ou às vezes, hoje as meninas começam, né, com o anticoncepcional muito cedo. O anticoncepcional pode ter como efeito colateral um certo ressecamento vaginal, né? Uhum. Principal, hoje elas colocam, quando a gente, com o DIU, né, o Mirena, ele tem um hormônio, que é a progesterona, que também pode levar ao ressecamento vaginal. Então, que a gente tem. Então, mas eu fui lá e o médico falou que é assim mesmo. Tem uma diferença grande entre ser assim mesmo, ser um efeito colateral costumeiro e normal, e a gente deixar assim mesmo, Aham, entendeu? justamente. É um efeito colateral, sim, dos anticoncepcionais, então você não pode usar mais anticoncepcional nenhum e tudo. Não, mas a gente tem recursos para ajudá-la. Por quê? Ela começa a ter dor, aí a vagina da gente, ela tem uma musculatura, e esse músculo é voluntário e involuntário. Então você contrai se você quiser e você contrai sem querer. Se você começar a ter Uhum. muitas ações dolorosas, na próxima você já chega contraída, porque você está com medo. E aí não é você que contraiu a musculatura, O é cérebro já instintivo. entendeu. É proteção. E aí você protege, aí essa relação vai ter mais dor, aí na próxima você está com mais medo, mais dor, mais dor, aí diminui a lubrificação, aí só vai somando as A coisas perda e do vira, interesse, né? né? E aí vira um choque, né? Por quê? Porque o parceiro que é minimamente esperto percebe que não tem lubrificação e pergunta, porque a maioria também pensa que é melhor não perguntar.
Uhum. Melhor falar de outro assunto. Porque senão vai ter Mas assim, DR e eu tô vai cansada com a complicar muito. DR, eu não quero. Né? Mas um marido atencioso percebe que não tem lubrificação, né? Então, o que está acontecendo? Não é acontecendo brigando. O que está acontecendo, vamos ver, vamos conversar, né? Qual que é a dificuldade? Porque se for da forma agressiva, essa mulher vai ficar mais triste ainda. Ficando mais triste, a libido diminui. Hoje também a gente postou um meme, né? Oi, meu. Como é que é? Da libido? Oi. Da libido. Oi, o motivo do meu libido, né? Aham. E que muita mulher nem sabe o que é libido, né? Porque nunca teve essa vontade, esse desejo, porque não se permitiu, Sim. né? E o que acontece? Outras mulheres também, né? Que a sexualidade na terceira idade, né? E depois dos 40. Depois dos 40, ai, mas muito novo, né? Mas depois dos 40, essa mulher vai perdendo hormônio. Ela não entrou na menopausa, mas ela diminui o hormônio. Quando ela diminui o hormônio, diminui o colágeno. Igual diminui o colágeno no rosto, né? A Uhum. gente aparece as ruguinhas. Na parte vaginal, sem colágeno, a vagina perde a elasticidade. Então, ela começa a ter dor também. E aí, com a diminuição do colágeno, ela diminui a lubrificação, já por conta dessa perda. Aí ela começa a ter dor, aí ela tem a contração da musculatura, porque tá com dor. Tem, então, a perda da elasticidade mesmo vaginal, normal. Então, isso é uma evolução natural de todas nós. Mas Uhum. não é para ficar assim. A gente tem recurso hormonal, né? Eu trabalho com o laser vaginais, né? O laser de CO2 fracionado, para justamente, igual a gente faz o laser de CO2 no rosto para diminuir as rugas, porque justamente volta o colágeno, né? A gente faz o laser vaginal justamente para recuperar o colágeno Ah, que vaginal. legal. Então, para quem não resolveu só com hormônio, ou para quem já teve câncer de mama, e aí a gente não pode usar o hormônio nem vaginal, né? Uhum. Então, há mulheres que, por conta dessa perda, às vezes elas começam a perder xixi, né? Que é uma coisa que gera uma insegurança Nossa, nela. muito. E aí ela tem medo, porque se ela relaxar, às vezes ela vai perder o xixi. Aí já pensou se ela perder o xixi? Na hora Uhum. H? Então, Uhum. são coisas que vão afetando, vão minando a qualidade. A qualidade dessa vida sexual, Sim. né? Então, porque no ato sexual, você tem que estar focado na relação, né? Para você alcançar o orgasmo na relação, você tem que estar ali sintonizado, casado, Presente, né? né? Presente ali naquele momento. Isso. E aí, se você não está, se você está pensando, o xixi, a lubrificação não tá bom, você fica pensando demais, eu falo que também que o orgasmo não é uma coisa que tem que ficar procurando, sabe? Se você ficar Uhum. procurando, você não acha. Cadê ele? Você Cadê tem ele? Aí que vai que vir, não vai vir? ir, né? Mulheres no pós-parto, mesmo principalmente quando amamenta, porque a prolactina que produz o leite, ela causa um ressecamento vaginal. Efeito colateral da prolactina. Mas eu vou deixar essa mulher assim? Não posso. Né? A gente tem outros O tempo recursos. cura, o tempo E, passa, né? Usa muito mas às isso, vezes ela né? fica desgastada nesse tempo todo, né? Pra quê? Então, assim, dor não é normal. A gente tem que Uhum. achar o que aconteceu. Sim. A imensa, grande, enorme maioria tem solução. E aquela que não é uma alteração física, a gente às vezes vai justamente explorar na parte psicológica. Porque às vezes teve traumas, essa relação não tá legal, o relacionamento não tá legal, aí por isso que você não tem lubrificação. Então, mas o que a gente não pode conformar? Não dói. Não Não todo pode mundo doer, acha que é legal? né? Todo Não mundo fala que é pode legal. doer. É. Então tem que ser legal, né? Então, assim, as mulheres têm muitas variações físicas, hormonais que influenciam. Mas você tem que chegar para o seu médico e reclamar, porque ele Uhum. tem que ver o que está acontecendo, né? E não aceitar a resposta. É assim. É assim, é a idade, É é normal. assim, é assim, é a idade, mas tem recurso.
sim. mas tem que resolver. Alguém tem que me ajudar, né? Uhum. E como quando eu comecei a trabalhar com essa área, o tanto que devolver essa capacidade dessa mulher ter uma vida sexual plena faz bem para ela. Então não é só assim, ah, isso é uma bobeira, ah, eu já tô com 50 anos, ah, eu já tô com 60 anos. Hoje nós vivemos muito. Nós somos mulheres que temos muitas conquistas, queremos muita coisa. E a sexualidade faz parte pra gente, do todo, né? Não é só Sim. trabalhar, ser mãe, enfim. A sexualidade é uma coisa importante. E a sexualidade, ela tem que estar presente no nosso dia, né? Uhum, Para que a gente sinta que, que ela existe, porque senão toda essa rotina muito louca, a gente vai deixando ela de lado, porque eu não vejo ela, eu não sinto ela, então peraí, deixa ela de lado, ela é quarta, quinta, décima opção. Então é uhum, importante trazer esse conteúdo sexual também para o dia a dia, né? uhum. Com perfis no Instagram, que hoje em dia tem muitos que abordam o tema sexualidade, com contos eróticos, com tudo que o cérebro ele vai entender que, opa, existe isso, eu quero viver isso, eu quero sentir isso. Então eu acho muito importante estar mantendo a sexualidade também no dia a dia, né? E é algo que quase ninguém mantém. E a gente perde o traquejo, né? Uhum. Porque vai passando, você vai deixando isso tanto em segundo plano, que é assim, porque uma coisa importante, assim, né? Às vezes a vida sexual começou lá atrás, tudo bem. Aí você começou fingindo. Hum. Fingi um ano, fácil. Fingi dois, começou a apertar, né? Assim, e aí como é que você vai fingir uma vida? Aí realmente, quando você tem 20 anos de casado, que aí você já extrapolou todos os seus recursos, e você for conversar com ele, realmente vai ser mais complicado a gente resolver Hum. isso. Mas alguma hora você vai ter que resolver, né? Se não Uhum. tá, né? Se você não aguenta não sustenta, né, aquele relacionamento, você vai ter que resolver. É muito comum, às vezes, a mulher, né, tem um parceiro, às vezes uma vida, né? Começou lá muito jovem, eles eram muito jovens e tudo, e descobre a sexualidade na terceira idade. Porque ela não tem mais medo de engravidar, então, Aham. problema um. Problema um É. resolvido, né? Tá tudo certo. Ela já está tranquila. Se a gente ajudar, né, nessa parte física dela, ela vai descobrir que tem, né, o que pode ter prazer, que pode se realizar, né, muito mais, mesmo nessa altura do campeonato. Então, não é que é tarde, né, para você se conhecer, não. E tem muitos recursos hoje em dia. Como eu estou falando, o laser, os hormônios, a reposição. A mulher na menopausa, uma mulher hoje de 50, né, uma mulher de 50 é a Cláudia Raia, entendeu? Né? Mas, Aham. lógico que a Cláudia Raia é uma outra, não é a gente, mas se ela tem 50 e pode ter uma vida assim, por que a gente, quando tem 50, não pode ter uma coisa É uma parecida? Não idosa pode ter já, dúvida, né? né? Aham. Não precisa ser uma senhorinha entregue que já cansou, né? Que Sim. já cansou de tentar, né? Que não quer mais descobrir nada. Tem muita coisa para ser descoberta em qualquer faixa etária. Doutor, o sexo, eu vejo que assim, é como se ele pegasse um... Ai, gente, fugiu a palavra aqui. É um... Ah, esqueci, mas peraí que eu vou arrumar. É como se pegasse um tubo de oxigênio e Uhum. pegasse a gente e jogasse no mar e falasse assim, nada. Eu não sei nada, eu não sei nadar, eu não sei como que eu vou sobreviver. E aí, aonde que vai pegando esses parâmetros a respeito da sexualidade? Aí chega lá na terceira idade, foi tão a vida inteira sem saber como nadar, que É. aí eu já morri de tanto nadar, já deixei ali, né? Uhum. Então, assim, é uma coisa assim que é muito educação, orientação, trazer tudo isso com muita naturalidade, né? E que Uhum. os idosos também sentem vontade, os jovens, as crianças não, mas os adolescentes, eles estão na parte ali da descoberta, né?
e que é Justo. gostoso. O sexo é gostoso quanto ele é bem feito, ele deve ser prazeroso. Uhum. Esse eu acho que é E o grande chave, que é para trazer prazer para a vida das pessoas, o sexo, né? uma que perguntou, né, Hum. que ela tá com um bebê que tá custando assistir a live, né, que dirá fazer sexo, porque o neném fica doido. Há uma fase, né? O primeiro ano da criança, além da alteração hormonal, igual eu falei da Nossa. prolactina, da produção do leite, né? Que diminui essa lubrificação, que diminui a vontade mesmo, né? Por quê? Porque nós somos mamíferos e Deus criou todo mundo igual, né? E aí lá a cachorrinha, a vaquinha, quando ela tá com o neném, com o filhotinho dela, ela não pode ir arrumar outro coleguinha, né? Ela tem que Aham. focar, senão o bichinho vai morrer. Só que a gente é um ser o sexo é recreativo também, né? Só que realmente essa fase pós-gestação, do início do neném, né? O primeiro ano do neném é um Nossa, negócio é mais muito difícil. difícil. Porque o neném acorda de madrugada, você tá cansada, você tá com sono. Então não sofra tanto, porque às vezes você vai perder um pouco da performance de antigamente, né? Não vai dar para ser aquilo que você conseguia, que você era antes. Mas justamente conversando com o parceiro, vai entender, ele fazer ele entender que é uma outra fase e que sem cobrança, não pode não ser aquela frequência de antigamente, Uhum. mas que eles encontram um meio termo, né? Se o parceiro colaborar com o cuidado, né, realmente colaborar com o cuidado da criança, você vai ficar um pouco menos Cansada. né? Então, se lhe der não é uma ajuda, tá? Porque com esse mundo machista, a gente pergunta sempre assim: ai, seu marido te ajuda? Ele não devia te ajudar, né? Ele devia fazer a parte Fazer dele. Já que o filho isso. é dele, a casa também. Então, se É. cada um dividir bonitinho, cada um fazer a sua parte, fica legal, né? Pode não diminuir, não ficar naquela velha performance, mas dá para você ficar um pouquinho melhor, mesmo porque você vai estar feliz. Agora, se você teve que lavar, passar, cozinhar, cuidou do menino, tá morrendo de raiva porque ele deixou as coisas tudo jogadas. Aí, a hora que você for dormir, ainda por cima, ele quiser alguma coisa, você não vai querer mesmo, não. Você tá brava, você tá nervosa, E aí para a você não. mulher começa desde o bom dia, né? É, Se ele quer a alguma coisa, tem que gente, começar de manhã. isso a gente fala, né, que e um passo em falso durante esse dia, pois todo o Aham, serviço anterior eu perdi. aham. A gente é muito mais complexa que É isso, né? muito. E a cobrança não ajuda. A cobrança e reclamação não ajuda você de forma alguma. O homem, ele é direto, ele é linear. Ele tem o Uhum, desejo, ele excita e ele tem a ejaculação dele ali, o prazer uhum, dele ali. A mulher, ela é totalmente circular, né? Ela pode ter um estímulo, ela pode despertar o desejo, mas é algo que vem gradualmente na vida da mulher, né? Ela uhum, ela precisa desse pacotinho de hormônio sendo colocado. O homem, ele já está pronto ali, pronto para descarregar, né? E uhum, outra coisa, a doutora Sara falou sobre a performance após a maternidade. Uma coisa é, após a maternidade, a gente se torna outra pessoa também. A gente uhum, deixa muita coisa lá atrás e que é importante a gente entender e aceitar que essas mudanças acontecem, né? uhum, Que vai estar mais cansada, que a maternidade ele vai vir com outro sentido na sua vida e sem muita cobrança, sem muita punição. Eu acho que quanto mais leveza e a aceitação em relação ao corpo, a todas as modificações que teve, mais fácil essa fase ela vai ser passada, né? uhum. Sem tanta punição aí, tanto trauma. Porque a libido, né, e a autoestima tem uma ligação, né, muito grande. E aí, às vezes, depois do parto, o útero demora 3 meses
meses para voltar pro lugar. Então, Uhum. elas brincam, né, assim, mas você tirou um neném, ficou outro neném aqui dentro? Porque por 3 meses, quase, aquele útero ainda tá inchado. Eu brinco que, assim, eu falo com elas, depois de 3 meses, aí o que sobrou, sobrou. É seu mês, você tem que ir pra academia e tirar o atraso. Aham. Mas é um processo mesmo, né, do pós-parto, que aquela barriguinha tá inchada, é, então, ela, às vezes, quem teve estria, às vezes está muito triste com as estrias, né? Mas, às vezes, o parceiro não, tem que colaborar e não falar, nossa, você tá com estria, nossa, olha isso aqui. Tá Porque também, gordinha. né, tá gordinha. Ela vai perder, vai, ela vai passar, né, essa fase. Ela vai perder o peso, ela vai voltar a si, ela vai é, voltar a lidar com a mulher. Porque agora, no comecinho, ela está muito ligada com ser mãe, né? E Uhum. mãe, nesse começo, principalmente de primeira viagem, é muita novidade, né? Muita novidade para saber. E existe uma cobrança muito grande em cima do ser mãe, né? É muita culpa. Porque como que eu vou deixar meu filho com o pai, com a avó, é para eu ir lá cuidar de mim? Não posso, eu tenho que ser Uhum, mãe 100%. E mãe é uma função. Eu acho que a gente tem que entender muito isso. Mãe é uma função. Do mesmo jeito que eu sou filha, eu sou amiga, eu sou psicóloga, eu sou mãe. Eu desempenho uma função na minha vida. E se esse lado mulher acaba, todos os outros eles vão ficar danificados também. uhum, Então, a mãe, a mãe não é 100%. E quanto mais desnecessária a gente for sendo para os nossos filhos, melhor está sendo o nosso trabalho. Quanto mais independência, quanto mais a gente confiar neles e na gente. Filho, eu uhum, confio que você está pronto e eu confio no meu trabalho que eu faço. Então tá tudo uhum, bem eu ir lá fazer uma unha, eu ir para uma academia, eu arrumar meu cabelo, porque é só uma função. uhum, Antes de você ser mãe, veio o quê? O ser mulher. uhum. Então, E o que que a gente... hierarquia, né? Não pode deixar Pois é. passar. E o que que acontece? Se não investe no casal, também, já que a nossa libido é tão complexa, né? Se Sim. ele também vira só o pai, né? Aí o seu namorado morreu, seu namorado sumiu, né? Porque quando você tá namorando, mas doutora, quando a gente namorava. Era Mas tudo um fogo. quando a gente namorava, a gente ia ao cinema juntos, a gente jantava juntos, e o sexo era o final, era a sobremesa. Agora fica toda uma correria, não tem tempo de mão com mão, olhar com É um olhar, rapidinho conversar ali, o sobre o menino assunto. dormiu. E aí, se ficar só assim, não vai prestar. Vai E ficar eu, ruim. E para o isso. homem, talvez por um tempo, realmente fique satisfeito. Mas para a mulher, a libido é muito mais complexa. E aí, se ela não investir, se o casal não investir nisso, né? Não vai dar fruto, não. Essa libido dela não vai voltar nem hoje, nem nunca, né? Porque ela não está na relação. Ela, igual você falou, ela deixou de ser mulherzinha e agora é só mãe. É Uhum. como se ela não pudesse fazer mais nada. Se Sim. você. Mas aí você vai deixar com a sua mãe pra vocês irem no cinema. Onde já se viu? Tem Que filho, mãe morreu, não desnaturada. mudou de cidade, não. São só 2 horinhas, é coisa rápida. A gente vai voltar. E é tão Né? engraçado. Eu tenho uma de 3 anos. E uma vez eu fui para São Paulo e deixei ela com a minha mãe. E eu tava num barzinho lá, que eu namorava ele há muito tempo pelo Instagram, tudo mais. Cheguei lá, eu não tinha percebido isso na hora. Eu ficava o tempo inteiro, e a Clara? E a Clara? E a Clara? Aí meu pai pegou e falou assim, não, porque ela chorou um pouquinho pra dormir, chamando a mamãe. No Pronto, meio você do quer voltar. bar, comecei a chorar, comecei a chorar. Acabou a noite, acabou o barzinho, acabou tudo. E aí eu É. cheguei aqui em Uberaba, ela tava bem, ela tava super bem, só foi um chorinho. E eu deixei de aproveitar todo aquele momento que eu já tinha construído, que era importante pra mim. E aí acabou que as companhias de lá também sentiram, porque aí você fica lá moada assim, né, com o olho tudo inchado, com a maquiagem tudo borrada.
Então, acho que a gente tem que se atentar muito para isso também, né? Porque depois, se você não está feliz no resto, né, Não vai. também você não está completa. E é isso que às vezes a gente se perde. A gente é multitarefas, Aham. mas a gente esquece que então se a gente consegue lavar, passar, cozinhar, ver se o uniforme está pronto, se a tarefa do menino foi feita, se o menino não está com febre, pôr ele para dormir, a gente também é uma multipedaços. A gente tem muitas coisas dentro da gente que a gente precisava cuidar. E Uhum. não só a mãe. Quando a mãe, não pode ser quando a mãe nasce, a esposa morre. Não E para pode, que tem que ser assim, né? Por que né? tem que ser um ou outro, né? Porque não é Ou, outro, né? ou, e aí depois fica, é lógico que não se justifica, mas você vai causando um desgaste, né, emocional nessa relação. E às vezes, infelizmente, acaba chegando uma traição, umas coisas mais graves, né? Enfim. Mas porque você foi deixando a relação ficar tão doente, 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 né? Que aí realmente, o esposo, o namorado, aquele antigo morreu, a mulher, a esposa, né? Morreu, ficou a mãe e o pai. Só que tudo começou com os dois. Para que você vai deixar morrer? Uhum. Por que você vai Justamente. entregar? Né? Porque seus filhos vão crescer. E aí vai sobrar de novo quem? Só vocês dois. Só vocês. E aí É começar tudo melhor do que zero de novo é difícil, né? é muito difícil, porque muitas cobranças de uma vida inteira, né? Então é melhor você ir cuidando bonitinho desse relacionamento, porque a hora que sobrar só vocês dois, Já de tá bom. novo, Aí vai aproveitar, aí vai pra vida, né? junto. Com certeza. Aí Doutor. vem. Hum, Não, pode falar, desculpa. não pode falar. Eu tenho duas perguntas que eu achei Hum, interessante para a gente responder aqui. Porque eu não sei quanto tempo que tá. Quantas horas já são? Falta uns 13 minutos. 13. Falta aqui, uns 13 Tá. minutos. Então, podemos ir para essas Uhum, perguntas que eu achei bem interessante. É normal o cara não gozar? Ele diz sentir muito tesão, mas não goza. E se gozar, acabou a brincadeira. Sexo só no outro dia. uhum. Então, não. Normal é muito difícil, né? Essa palavra normal, Em relação a que o normal, né? Eu acho. né? Porque o que que acontece? Então, ele não alcançou o clímax. Porque é igual as mulheres também. Não tem as relações que ela começa, que foi legal, foi divertida, teve lubrificação, mas o pum não teve. Uhum. Então, essa pessoa não está chegando no clímax. Por quê? Né? Ele não está totalmente excitado, ele não está. Ele. Porque fica incompleto, entendeu? Agora, se vocês, de comum acordo, continuar assim, então tá, vai ser só o gostoso? Vai ser a noite inteira só o gostoso, entendeu? Para durar uma noite, Uhum. mas sem o boom, sem o clímax. Então, não sei se isso ficou completo, essa relação. Né? Eles têm que entrar aí, porque às vezes também tem que ver se ela perguntou isso, ela não está tão satisfeita. Sim. Ela está pensativa, não tá? Se ela está pensativa, ela tem que falar para ele, fala, tô achando estranho esse negócio. Vamos conversar aqui. Por quê? Fica sempre aquela sensação que ela não foi o suficiente. Culpa, que eu não tô Né? gostosa, né? Tudo Isso. isso. Ela não foi o suficiente. E às vezes isso vai virando uma barreira tão grande entre os dois que pode ser muito maior. Então, assim, e aí precisava ter muitas vezes na noite. Às vezes ela ia ficar muito mais feliz se ele fosse todo completo, bonitinho, ela se sentisse o máximo dele ter gozado com ela, né? Ou para ela, devido a ela, do que Uhum. ela ficar eternamente pensando, não sei, esse negócio ficou morno, esse negócio ficou mais ou menos. E aí ela não sabe se é ela, se é ele, mas O que enfim, isso pode não é ser ele também, né? Que ele pode estar passando por questões pessoais. porque tem problemas emocionais, estresse, Uhum. ansiedade. Homens que usam medicação Sim. para depressão, esse orgasmo pode ser muito demorado, é como se retardasse esse orgasmo, né? Sem o Uhum. efeito de retardar o alcance do orgasmo.
masturbação frequente, porque como ele fica, às vezes alguns homens ficam só alcança, igual as mulheres que só têm orgasmo na masturbação, existe homem também. Se ele fica masturbando muito, assistindo muito filme pornô e ele se satisfazendo, quando ele chega com ela, é como se ele não soubesse fazer assim, entendeu? O clímax assim, ele não sabe chegar. Uhum. Mas o que é mais importante, se ela perguntou, ela não está satisfeita. Sim. Se ela tivesse resolvido, tava ótimo, um tinino, relação, tem o casal que decide o que é bom, né? A quantidade, a frequência, é o que tá bom para os dois, não tem uma frequência certa. Mas o que me preocupa a pergunta é que ela não, ela tá com a pulga atrás da orelha. Se ela tá com a pulga atrás da orelha, eu aconselho que ela tem que resolver. Porque E vai senão, conversar que é o melhor remédio para essa resolução dessa relação, né? só. Porque às vezes ele fala, eu estava muito ansioso, eu tomo remédio para depressão. Sim. Então, retarda mesmo. E Drogas também pode ter álcool, influência, né? tem Álcool, né? muito álcool, a bebida alcoólica, né? E drogas em geral, nessas Sim. drogas ilícitas em geral. Aham. Então, tem que ver o que está acontecendo, né? Ela tem que perguntar. Sim. Vai devagarzinho, fala, eu tô achando diferente. Vai de leves. Vai conversando. E o importante, eu acho que tudo assim, algo que você nunca fez, nunca chegue abordando de uma forma muito bruta, que a pessoa vai levar susto. Então começa Uhum. assim, com mais carinho, com mais delicadeza, até que a pessoa se acostume com aquele papo e com aquela situação, Essa né? conversa, né? É. Com certeza. Porque a falta de conversa, o que a gente vê é que vai formando muros intransponíveis. E aí, às vezes, tá tão danificada a relação que não vai ter jeito, que não tem remendo que dê jeito, né? Não tem o Uhum. que fazer. Então, tem que conversar, não peque, né? Porque Não os homens pode. normalmente fingem que não tá vendo. E outra Mas coisa, a mulher também não fala alto bastante para ele escutar. e se o cara não aceitar o seu posicionamento e ele resolver cair fora, não tenha medo, né? É Vai, era com porque você ele, sempre. quem tá ganhando é você nessa situação. Se o seu parceiro não pode te ouvir, se ele não pode olhar para sua necessidade e ele tem que cair fora, isso é um presente que você tá tendo. Um relacionamento Perfeito. é equilibrado, né? Uhum. Ambos dão, ambos recebem, para que isso se torne um relacionamento adulto, né? Porque E aí senão fica só. vocês vão se conhecendo com o passar do tempo. E você vai ter mudanças na vida, assim como o homem também, né? Uhum. Então, se vocês não aprenderem não é questionar brigando, questionar perguntando, né? Vocês vão descobrir o que tá de certo, de errado, que pode melhorar, o que não, ou se é só mesmo a passagem do tempo, E uma né? Mudança, fase também, uma né? fase. Porque Sim. existe fases que às vezes a gente não tá tão afim. É, Mas só que a gente não deixou de amar o companheiro, a gente não deixou de querer estar com ele. É só que às vezes a gente precisa de estar com a gente mesmo na nossa tá? casinha e tá tudo certo, né? Uhum. E qual que era a outra? Não sinto que gozei. Quando vejo, tá saindo litros de dentro de mim. Então, foi o que eu até falei no começo. Ela está confundindo excitação com com o orgasmo. Com orgasmo. Não necessariamente. Então, a lubrificação, esse líquido que ela está falando, é fruto da excitação. Ela está excitada, então ele está conseguindo fazer o serviço certinho, né? Tá Uhum. indo, trabalhando eficiente. Só que ela ainda não sabe, ou ele ainda não conseguiu fazê-la atingir o clímax. Tá igual o moço lá, o outro moço. Então, por quê? Não está estimulando, às vezes está só com a penetração, aí estava bom, 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 mas ela tem orgasmo clitoriano. Então, precisava estimular o clitóris ao mesmo tempo, para ela alcançar o orgasmo. Mas se ela não souber, né? Então, assim, isso não é lubrificação uma coisa, e é igual eu falei, assim, o orgasmo, se ela não sente que teve, é porque ela não teve, não, né? Uhum. Ela não teve, porque é uma explosão, é coração acelerado, é diferente. Você vai saber que é diferente. Não tem uma regra, né? Uma coisa, mas é uma sensação muito diferente do bom, tá? Uhum.
Foi legal, foi divertido, ele é bom, mas se ela tá perguntando, né? Se ela não percebeu, é porque ela não teve, né? Sim. Ela só ficou muito excitada, teve muita lubrificação, mas o clímax não teve, não pegou. E tem a ejaculação feminina também, né? Que é o screech, né? Que aí a mulher solta tudo isso, mas aí Mas não é tão claro igual assim, não é tão igual ao homem. É muito, muito mega power raro. Por exemplo, o homem, a ejaculação do homem está ligada ao orgasmo, sabe? Muito difícil assim, ele ejacular e não ter chegado ao orgasmo, só alguns entendi. raros casos neurológicos, sabe? Assim, alguns problemas neurológicos. Então tá Aham. muito ligado. A mulher não, essa lubrificação, essa vontade e todo esse preparo vaginal vem antes, sem necessariamente chegar no clímax, Aham. no Entendi. orgasmo, né? Não é tão, o squirt não é tão condição sine qua non, assim, igual do homem, né? Uhum. Pode vir esse líquido todo dela, mas o orgasmo ela ainda não atingiu, Ela provavelmente. pode ter o screech sem chegar ao Sem orgasmo. ter esse todo. Uhum. Ah, Pode, tá. Entendi. né? Então ela vai ter que procurar no bom sentido, assim, né? De explorar um pouquinho mais, né? Uhum. Para ela ver o que está acontecendo, pra ela se descobrir mais o que está faltando. Eu brinquei da outra live também, assim, que é igual uma garrafa quando uma champanhe. Você pode comprar a mesma garrafa, da mesma marca, do mesmo champanhe. Mas nem sempre você estoura a champanhe na mesma velocidade. Às vezes a champanhe, a rolha sai mais rápido, puf, né? E às vezes a mesma marca, mas, né, demora um pouquinho mais. Então, às vezes ela tem que descobrir aí como é que vai ser para estourar essa champanhe que ainda não deu Sim, certo. bacana. Ótimo isso. E aí a gente entra tudo lá do início. É se conhecendo, é se permitindo, Uhum. é se tocando, sem medo, que Com é isso certeza. que vai trazer todas essas respostas, né, doutora? Né? Com certeza. Muitas respostas, né? Uhum. Sim. Não sei o tempo, eu tô sem relógio, eu esqueci de pegar. Acho que a gente pode ir despedindo, que acho que está Já quase pode? acabando. Deve faltar Aham. uns 2 minutinhos. Então Então, tá. assim, meninos, adorei. Muito obrigado, né, pela presença de todas. Teve uns meninos também. Tomara que vocês Teve. usem, né, o que foi falado para ser um menino diferenciado, né? Que isso é muito importante, né? E que fique bem na mente nossa, né? Que sentir dor não é normal, que você precisa de ajuda, que você precisa perguntar, né? Que você não precisa ficar escondidinho aí na sua casulo, né? Se às vezes não achou o profissional ainda, procure mais um pouquinho, mas alguém tem que te ajudar. Não conforme. Não dá para ficar conformado para sempre. Isso. E, gente, falar sobre sexo é um ato de amor, é um ato de autoconhecimento que a gente tem com a gente. E que a gente não pode rejeitar isso. E quanto mais a gente rejeitar, mais vai existir esses tabus e menos a gente vai usufruir de toda essa potencialidade que é o corpo da mulher. Porque é muito potente e aí a gente só vai descobrir isso se a gente se permitir e se entregar nessa coisa aí maravilhosa Verdade. do sexo. Essa viagem pode ser muito interessante, né? Muito. Mas se ficar com frustrações, com tristezas, com medos, né? Vai se tornar uma viagem muito ruim, de baixa qualidade, né? Então, cuidar e estar sempre atenta com você mesmo. Se descobrir, se tocar, se ver e procurar ajuda. Sentir dor não é normal, você Não. tira isso da cabeça. Que E não é. orgasmo não é só penetração também. Desencara disso, desencana É. disso. 20% só das mulheres, olha o tantinho de gente, que é só pela É, penetração, né? Então, vocês precisam descobrir, como você disse, saber o endereço do clitóris para você contar para ele. é Aonde que é? verdade. E você conduza. Isso, você 20 mostra, segundos. dá o endereço direitinho que ele vai achar.
Isso mesmo. Tá bom? Doutora, muito obrigada. Gratidão. Gente, todo Obrigada. mundo